Vamos lá, nós temos mais alguns itens na pauta. Item 10, leitura e discussão e votação do parecer preliminar do deputado Rodrigo Dazaeli, relator do processo referente à representação número 21 de 2025 do PSOL, em desfavor do deputado Kim Kataguiri. Convido o relator, deputado Rodrigo Dazaeli, para compor a mesa. Processo número 20 de 2025, representação número 21 de 2025, representação do Partido Socialismo e Liberdade, pessoal. Representação contra o representado Kim Kataguiri, União São Paulo. Relator Rodrigo Dazaeli, PL Mato Grosso. Parecer preliminar. Relatório. O presente processo disciplinar, originário da representação número 21 de 2025, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, pessoal, e recebido por esse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, tem por objetivo a punição do deputado Kim Kataguiri, União de São Paulo, por fundamento nos artigos 231, 244 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, bem como nos artigos 3º, inciso 2 e 7º, artigo 5º, inciso 1, 2, 3 e 5, artigo 9º e 10 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Na exordial, relata o representante que, na madrugada do dia 17 de julho de 2025, durante a votação no plenário da Câmara dos Deputados do projeto de lei número 2159 de 2021, continuando, na madrugada do dia 17 de julho de 2025, durante a votação no plenário da Câmara dos Deputados, no projeto de lei número 2159 de 2021, que altera a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, a deputada federal Célia Chaquiabá, PSOL Minas Gerais, mulher indígena, ativista ambiental e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, foi vítima de violência política de gênero e de raça, perpetuada pelo deputado Kim Kataguiri, União São Paulo. A sessão foi marcada por tensões políticas intensas, devido à tentativa de aprovação da proposta, conhecido como PL da devastação, fortemente contestada por organizações socioambientais, povos indígenas e setores da oposição parlamentar. Por volta das 2 da manhã, os ânimos já acirraram em decorrência da falta de uma fala do deputado Kim Kataguiri, na qual ele se referiu de uma forma preconceituosa às comunidades indígenas e ao impacto da usina Belo Monte. 5 milhões de reais na conta de cada tribo. Aí eu também quero que abra uma hidrelétrica ao lado de casa. Porque me explica como é que transformar tribo indígena em latifúndio ajuda a compensar impacto ambiental. Não ajuda. Gente, isso é dinheiro indo para o bolso de pessoas. A informação, além de desinformativa, é extigantemente insuína, de forma leviana e discriminatória, que os povos indígenas teriam se beneficiado indevidamente com compensações ambientais. Discurso que reforça preconceitos históricos e apaga a violência ambiental e territorial que essas populações enfrentam. A deputada Célia Chaquiabá reagiu à fala criticando a forma desinformada e desrespeitosa que o parlamentar tratou os povos indígenas. Referiu-se a ele como deputado estrangeiro, um deputado reborn, para ilustrar sua completa desconexão com a realidade e a luta dos povos originários, destacando que sua fala demonstrava desconhecimento e ausência de legitimidade para opinar sobre temas tão sensíveis e historicamente marcados por opressões, declarou. Essa pessoa, deputado estrangeiro, ex-deputado reborn, que acabou de falar, sequer tem o direito de falar na questão indígena. Yanomami não pode ser tratado como um caso despercebido. O senhor fica quieto, o senhor é estrangeiro aqui, tinha que pedir perdão para os povos indígenas. A partir desse momento, o deputado Kim Kataguiri intensificou os ataques, votando diretamente contra a identidade da parlamentar e a simbologia da sua vestimenta. Referiu-se ao seu cocá indígena, usado pela deputada como parte de sua representação política e cultural, nos seguintes termos: determinada deputada me chamou de deputado estrangeiro. Eu quero aqui dizer que estrangeiro é ali próximo de onde estão os ancestrais, meus ancestrais. É o pavão, que é um animal lá da Ásia. Não tem nada a ver com a tribo indígena aqui no Brasil. Mas tem gente que parece que gosta de fazer cosplay. A deputada Célia então pediu o direito de resposta, citou o desrespeito aos povos indígenas, disse: esse foi um cocá sagrado utilizado pelo povo Fumiô. Quem conhece o povo Fumiô, as pessoas estão mais incomodadas com o meu cocá do que com o que vão perder em florestas. Para fazer um cocá de pavão, eles perdem pena naturalmente. Ninguém pergunta de onde vem a bolsa de exportação e o sapato de couro. As pessoas podem ter bancadas inteiras para defender o seu interesse, mas atacar uma mulher indígena pelo que se veste, eu não tenho problema de saber de onde eu venho. Não preciso me chamar de cosplay, porque isso é um racismo televisionado.
aqui certamente tomarei medidas necessárias. O microfone foi cortado. Requer, por fim, a aplicação de sanção disciplinar proporcional à gravidade da infração cometida, conforme dispõe o artigo 10 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. O representado, por sua vez, ofertou defesa prévia, refutando os argumentos constantes na representação, destacando, em suma, que sua fala estava protegida pela imunidade parlamentar, em razão pela qual postulou o conhecimento da fala em sua justa causa. É o breve relatório, senhor presidente. Obrigado, relator. Passa a palavra ao deputado Kim Kataguiri por mais 10 minutos para fazer a sua defesa. Presidente, eu vou pedir o direito de que seja... Deputado Kim, Vossa Excelência gostaria de fazer aqui na mesa. Então, deputado Kim Kataguiri, por favor. Presidente, deputado Kim, Vossa Excelência tem 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência o direito de eu saber o teor do voto do relator e poder apresentar a minha defesa depois de saber qual que é o parecer preliminar. Relator, Vossa Excelência está de acordo? É Vossa Excelência que vai... De acordo. Então, devolvo a palavra ao relator para proferir o seu voto e após passa a palavra ao deputado Kim Kataguiri para fazer a sua defesa. Incumbe ao Conselho de Ética analisar a aptidão e a justa causa da representação nos termos 14, inciso 4, parágrafo 2º, no Código de Ética e Decoro Parlamentar. No que diz respeito à aptidão, deve-se aferir a legitimidade dos sujeitos ativos e passivos. E se o representante narra apropriadamente os motivos que justificam o início do processo ético-disciplinar. Quanto à legitimidade ativa, verifica-se que a inicial foi subscrita pelo presidente do Partido Socialismo e Liberdade, pessoal, senhora Paula Bermudes Moraes Corade. O PSOL, por sua vez, é um partido político com representação no Congresso Nacional, o que garante legitimidade ao representante para firmar a inicial, nos termos do artigo 55, parágrafo 2º da Constituição Federal. No que concerne à legitimidade passiva, constata-se que o representado é detentor de um mandato de deputado federal e encontra-se no exercício de sua função, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Na inicial, possui a narrativa clara dos fatos cuja apreciação se requer, estando devidamente acompanhada dos elementos probatórios. Logo, satisfeitos dos requisitos formais, constantes no dispositivo, que normatizam a matéria, não se pode falar na inércia formal da inicial. Relativamente à existência da justa causa, este Conselho deve avaliar este momento se existem indícios suficientes da autoria, existem provas da conduta descrita na inicial e se há descrição de fato aparentemente típico, ou seja, contrário ao decoro ou com ele incompatível e, sobretudo, se está inserido no rol do artigo 4º e 5º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Realizado a análise da inicial, insiro que, apesar de a autoria e materialidade dos fatos declinados na representação estarem demonstradas, a conduta descrita não configura afronto ao decoro parlamentar. Trata-se de um verdadeiro ato atípico. Isso ocorre conforme depreende-se do processo, tem-se que, à ocasião dos fatos, o representado estava na tribuna do plenário desta Casa, manifestando-se sobre o projeto de lei 2159 de 2021, que altera a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Oportunidade em que teceu críticas àqueles que estavam se opondo à aprovação da referida proposição. Esse efeito, como preconiza o artigo 53 da Constituição Federal, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, sendo que manto protetor da imunidade alcança qualquer meios que venham a ser empregados para propagar palavras e opiniões dos parlamentares procedentes. Esta imunidade material mostra-se necessária para que o parlamentar possa emitir suas opiniões desafogadamente, sem que o atormente o receio de ser punido por isso, o que é imprescindível para o cumprimento de sua missão constitucional. Conforme leciona Nelson Nery Costa, trata-se
de instrumento que permite que o parlamentar tenha liberdade de pensamento e, se for opinião, exercer pelo mesmo direito de crítica. Caso seja evitado, então não haverá mais soberania. Como afirma Michel Reles, grave risco cercearia o regime democrático se faltar ao decoro parlamentar viesse a significar também pretensos excessos praticados pelo parlamentar no exercício de seu dever de crítica e de fiscalização dos negócios públicos. Com efeito que tange a manifestação retrodescrita, inserida-se que possui cunho inequivocadamente político, haja vista que foi concretizada em um momento de acentuado debate político e ideológico, envolvendo a aprovação do mencionado projeto de lei. Fixada essa premissa, observa-se que, na sequência, a deputada Célia Chacriabá pediu a palavra e se referiu ao representado como deputado estrangeiro e deputado reborn, e prosseguiu dizendo: o senhor é estrangeiro aqui. Em reação à fala da deputada, o representado assim se manifestou. Determinada deputada me chama de deputado estrangeiro. Eu quero aqui dizer que estrangeiro é ali próximo onde estão os ancestrais. Onde estão os meus ancestrais. É o pavão, que é animal lá da Ásia, não tem nada a ver com a tribo indígena aqui no Brasil. Mas tem gente que parece que gosta de fazer cosplay. Conforme estabelecido, o representado havia realizado um pronunciamento legítimo, ocasião em que sofreu a aludida agressão verbal injusta por parte da deputada Célia Chacriabá. Ato contínuo em defesa da sua própria honra e, diante de uma conduta prévia abusiva, o representado reagiu imediatamente ao ter sido discriminado em razão da sua ascendência oriental, conforme descrito. Trata-se que, em face a todo o cenário apresentado, essa reação foi norteada, proposital, a ofensa sofrida e não escalou para ameaças físicas ou até mesmo para ofensas mais graves, limitando-se ao necessário para neutralizar o impacto da agressão verbal iniciada. Portanto, verifica-se que o representado não desbordou dos deveres incisos do seu mandato, não tendo praticado qualquer conduta antiética, não merecendo, consequentemente, censura por parte dessa Casa Legislativa. Realizadas essas considerações, revela-se incontestável a inexistência de justa causa para acolhimento e representação, impondo-se, consequentemente, o término desse expediente. Conclusão. Ante o exposto, voto pela ausência de justa causa para o acolhimento da representação proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, pessoal, em face do deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, arquivando-se o processo. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado, relator, deputado Rodrigo Dazelli. Passa a palavra ao deputado Kim Kataguiri para sua defesa por 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Presidente, eu vou ser muito sucinto. Primeiro, todos me conhecem aqui nessa casa. Se alguém perguntasse, ou se alguém pedisse, presidente, para algum parlamentar dessa casa falar o nome de um deputado briguento, de um deputado agressivo, de um deputado nervoso, de um deputado que xinga, certamente meu nome não seria lembrado. Não sou conhecido nessa casa por brigar com ninguém, por ofender ninguém, por partir para cima de ninguém por característica física, por origem. Pelo contrário, eu sempre bato na política. E quando eu faço uma acusação pessoal, é acusação de crime, e eu provo essa acusação. Já houve parlamentares nessa casa que me processaram no Supremo Tribunal Federal por calúnia. Eu sempre ganhei por apresentar a exceção da verdade. Tudo que eu falo, quando eu faço uma acusação contra o parlamentar, eu tenho capacidade de provar. E por isso que nunca perdi nenhum processo por calúnia movido contra mim por parte de nenhum parlamentar nessa casa. Quando eu digo, e eu repito, porque trata-se de fato, e eu tenho capacidade de provar isso, na discussão da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que eu tive a honra de relatar durante 2 anos, que no licenciamento de Belo Monte, tribos indígenas receberam de 3 a 5 milhões de reais nas suas contas correntes.
receberam picape 4x4, receberam centenas de cabeças de gado Nelore, centenas de cabeças de gado leiteiro. Leiam o EIA Rima de Belo Monte. Lá está as compensações ambientais impostas como condicionantes. Isso é fato, e eu trouxe esse fato para uma discussão política. Eu nem me referi a nenhum parlamentar. Eu levantei esse fato da tribuna da Câmara dos Deputados. Não apontei o dedo para ninguém. Eu disse que isso seria um abuso. E que esse abuso era uma das razões pelas quais estavam militando contra o projeto. E eu não tenho a menor dificuldade de sustentar isso que eu estou falando. Daí, eu, sem ter citado a parlamentar, sem ter citado seu partido, sem ter feito nenhum tipo de menção, porque eu sequer conhecia essa parlamentar antes desse episódio. Não sou membro de nenhuma comissão junto com ela. Ela parte para o microfone de à parte e me chama, deputado Riborne, eu até dou risada, porque eu acho uma coisa meio patética, assim. Agora, chamar de deputado estrangeiro e dizer que eu não tenho o direito de me manifestar sobre uma matéria dentro dessa casa, porque nem daqui eu sou, aí sim eu tenho que defender a minha honra e a honra da minha família, e nisso eu não recuo 1 milímetro sequer. Posso sofrer deste conselho aqui sanção de suspensão de mandato, de advertência, se entenderem diferente do entendimento do relator. Mas nisso, me perdoem, mas eu não recuo. Eu sou brasileiro, nasci no Brasil, nasci em Salto, no interior de São Paulo, fui criado em Indaiatuba, moro na cidade de São Paulo há 10 anos, represento a população brasileira, o povo do estado de São Paulo. Tenho muito orgulho, sim, dos meus avós japoneses, por parte de pai, que vieram para cá, sem saber a língua, com todas as dificuldades, com toda a miséria que sofreram, para estar aqui, e que, inclusive, eu poderia nem estar aqui hoje, se na Constituinte de 1946 fosse aprovada uma emenda do Partido Comunista que queria proibir a imigração asiática no Brasil, porque nos chamavam, deputado Farrur, de peste amarela. E o presidente da Assembleia Constituinte deu o voto de Minerva, que possibilitou que os meus avós viessem para cá. Do outro lado, tenho igual orgulho da origem materna. Minha mãe é paraense, como muitos dos senhores sabem, de Santa Isabel do Pará, deputado Éder Mauro. Passei parte da minha infância em Ananindeua, em Belém, e minha mãe tem origem indígena, italiana, portuguesa, e eu sou fruto da miscigenação que a maior parte do Brasil também o é. Como sei que alguns dos senhores, assim como eu, também gostam de estudar a história do Brasil, e sem dúvida nenhuma já tiveram oportunidade de ler Casa Grande Senzala, de ler Raízes do Brasil, de conhecer o conceito de homem cordial, que tem suas virtudes e os seus defeitos. Mas o que eu quero reforçar aqui é que eu não tenho nenhuma vergonha de defender a honra do meu nome e o nome da minha família. E eu sempre vou rechaçar e vou refutar qualquer tipo de ataque baixo, como o que foi feito por essa parlamentar. E aqui ela me acusa, dentre outras coisas, de violência política de gênero. O que eu falei que tem qualquer relação com gênero feminino ou masculino? Não dá nem para dizer de infundada, porque sequer fato tem. Não é que não tem fundamento, não tem um fato para ter um fundamento, não tem algo que precede o fundamento. Então, colegas, não sou membro desse conselho. Essa é a primeira vez que estou tendo que me defender nesse conselho, uma experiência desagradável que eu não espero ter futuramente, com todo o apreço que eu tenho pelo presidente, mas não é um ambiente que eu gostaria de frequentar. Acho que esse conselho tem coisa mais importante para deliberar. Tem parlamentar, como já foi colocado aqui, teve deputado, deputada que já matou gente. Teve deputado que já roubou, que já fez rachadinha. Eu, por defender um projeto que eu relatei durante 2 anos e defender a honra da minha família, vou sofrer uma censura, uma sanção por parte desse conselho? Aí vocês me desculpem os senhores. Esse é o tipo de punição em que eu preferiria estar do lado do injustiçado. Aliás, existe uma passagem
quando Sócrates foi condenado à morte por cicuta, um dos seus discípulos chega chorando para ele, né? Fala, mas mestre, eu estou muito triste e indignado porque o senhor foi condenado injustamente. E Sócrates, sempre sagaz como foi, responde, e você preferiria que a condenação fosse justa? Então, se for cometida uma injustiça contra mim aqui hoje, dentro desse conselho, eu prefiro estar do lado daquele que é injustiçado do que daqueles que aplicam a penalidade injusta. Razão pela qual, e veja, eu sei que na sequência e na pauta da reunião há uma representação, que não fui eu quem fiz, contra a deputada Célia. Porque ela furou a mão do deputado Coronel Meira, que entrou na minha frente quando ela partiu para cima de mim. Não acho que nem ela, que furou a mão de um parlamentar, tem que ser caçada por causa disso. Porque de furar a mão de um deputado é absolutamente reprovável, inaceitável, mas pode ser punido com uma sanção menor do que uma cassação. Há outros instrumentos nesse conselho aqui para promover a punição. Agora, no meu caso, nem agressão física houve. Por menor que seja. Não houve nem injúria de fato. Então, razão pela qual eu peço o voto de cada um de vocês, não para me salvar, não para me proteger, mas, enfim, se dos fatos que eu coloquei aqui, se os senhores não acham que é relevante, quando atacarem a origem de vocês, a família de vocês, a honra da família de vocês, não acham que isso é relevante para a defesa de um parlamentar, aí eu vou ter o prazer de ter o voto contrário dos senhores. Se os senhores pensam o contrário, então eu peço que votem a favor do arquivamento do meu processo. Perfeito, deputado Kim Kataguiri. Declaro aberta a discussão da matéria. Deputado Chico Alencar, Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Pois não. Obrigado, presidente, colegas, representado, deputado Kim. A representação é do Partido Socialismo e Liberdade e eu venho aqui defendê-la com alguns argumentos que nos devem fazer refletir para decidir com serenidade. Primeiro, esse caso é importante, mas não é de alta relevância do ponto de vista da ética e do decoro parlamentar. Em segundo lugar, como o próprio relatório diz, os episódios, inclusive a representação contra a nossa companheira deputada Célia Chacriabá, se insere no mesmo contexto, no mesmo conflito no ambiente parlamentar, numa sessão às 2 da manhã e, em geral, a minha experiência de outros mandatos diz que quando começa a entrar a madrugada dentro, os ânimos se exaltam, as pessoas começam a perder um pouco o controle. Testemunho que o deputado Kim nunca fez parte, até onde eu vi e convivi com ele, da turma dos brigões, do xingamento, muito menos do desforço físico. Ele traz os seus argumentos contundentes na sua visão, que nós reputamos como muito conservadora, mas sempre com substância. Isso é verdade. E os ânimos, está dito aqui no relatório, eu acompanhei meio à distância, custei entender o que estava acontecendo. Os ânimos se acirraram, diz aqui o relatório, em decorrência de uma fala do deputado Kim, que ele defende como justa, correta, mas eu vejo aí sim que há, no mínimo, uma ilação de injúria em relação aos povos indígenas, que hoje em dia, viu, deputado Kim, ninguém pode mais chamar de tribo, não. São comunidades indígenas, não são índios, são indígenas. Nessa revolução vernacular de atualização a que todos somos chamados a, pelo menos, entender. Aí o deputado Kim falou, 5 milhões de reais na conta de cada tribo. Aí eu também quero uma hidrelétrica do lado de casa, como se isso não fosse uma reparação justa na construção da hidrelétrica. E como é que transformar tribo indígena em latifúndio ajuda a compensar impacto ambiental? Não é nada disso que se trata. E ele complementa, isso é dinheiro indo para o bolso dessas pessoas. Claro que a ilação aí é de que estão
se beneficiando injustamente, quem sabe praticando enriquecimento ilícito. Depois, ele, fazendo referência e como reação a uma afirmação inadequada da deputada Célia, ele diz que ele faz referência ao cocar que ela costumeiramente usa, como indígena que é, da aldeia da comunidade Chacriabá, que pavão é um animal lá na Ásia, que não tem nada a ver com tribo indígena no Brasil, mas tem gente que parece que gosta de fazer cosplay. Isso também não é uma fala adequada, não é uma fala que não mereça qualquer reparo natural do embate político. Quando vier o caso da deputada Célia, vamos analisar também. Mas eu entendo, e aí, olha, houve uma preocupação que não tinha sido até então usual nas representações que o PSOL, como parte legítima, assim reconheceu também o relator, faz aqui no Conselho. Em geral, a gente até exagera no pedido de punições. Aqui nós fizemos questões de não pedir cassação e, pelo contrário, últimas linhas da nossa representação pede o julgamento procedente dessa representação com a aplicação de sanção disciplinar proporcional à gravidade da infração cometida. Nosso entendimento, aí eu adianto, embora o relator não tenha contemplado, é que essa situação mereceria uma censura, um reparo verbal ou escrito. Tem muito valor simbólico, e só isso. Não é retirar prerrogativas do exercício parlamentar, que ele pratica com muita grandeza dentro da sua concepção, muito menos cassação de mandato ou suspensão. Mas o nosso entendimento é que cabia, sim, aqui uma censura verbal ou escrita. Não é o entendimento do relator, a gente respeita, mas marca essa posição. Além do mais, não tive a oportunidade de discutir com a bancada e com o partido, a gente age aqui coletivamente. Eu represento aqui o Partido Socialismo e Liberdade. Seria muita incoerência eu, individualmente, nem consultei o Paulo a respeito. O caso do Eduardo, que teve esse desfecho muito ruim para o Conselho, reitero, nos tomou muito, mas eu faço questão de fazer essa afirmação, essa ponderação aqui. Obrigado, presidente. Bem, deputado Chico, não havendo mais inscritos, está encerrada a discussão da matéria. Vossa Excelência se inscreveu? Marcelo. Só está o deputado Chico Alencar. Passa a palavra novamente ao relator para a réplica por até 10 minutos. Presidente, com certeza não vou usar os 10 minutos. No dia que aconteceu esse embate caloroso, eu estava presente no plenário também, eu ouvi. Em primeiro momento não achei nada de anormal, como já não acontecesse por outras oportunidades, com outros parlamentares também, né? E recebendo, analisando todo o pedido, a gente chegou a essa conclusão do relatório. Entendo que o deputado Kim, na sua fala inicial, quando diz que receber dinheiro em troca de compensação ambiental não era o que iria resolver o problema do meio ambiente do nosso país. Eu entendi isso na fala dele, né? Mas também entendo que quando tocou-se na questão indígena, a Célia se atentou em toda a sua história, em toda a sua origem indígena e também se sentiu ofendida. Mas nada do mais, né, que sempre acontece nessa casa quando os debates são mais acirrados. Então, por isso eu peço que os colegas apoiem o nosso relatório aí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, relator. Indago ao deputado Kim Kataguiri se deseja fazer uso da palavra para sua defesa novamente, antes de iniciarmos a votação. Presidente, muito brevemente. Fico feliz com a manifestação do deputado Chico, porque, fazendo uma analogia aqui, se o deputado Chico estivesse na posição de parquê de Ministério Público,
ele estaria aqui primeiro dizendo que a representação não é das mais relevantes, apesar de ser relevante, que eu sempre trago substância nos meus argumentos. Sobre a Revolução Vernacular, a minha educação foi pré-revolução, deputado Chico. Diz que exerço o mandato com grandeza. E em relação à pena, se a gente fosse fazer um comparativo de que a pena privativa de liberdade seria a cassação e a restritiva de direitos seria a censura, o próprio Ministério Público está pedindo a conversão da pena. Então, presidente, eu não tenho mais nenhuma alegação a fazer. Obrigado. Muito bem, deputado Kim Kataguiri. Passa a palavra ao deputado delegado Marcelo Freitas para encaminhar favorável ao relatório. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria utilizar essa minha breve fala de encaminhamento para duas finalidades. A primeira delas é para atestar a personalidade branda do deputado Kim Kataguiri. Um colega excepcional, altamente preparado, e eu, ao longo desse mandato e do mandato anterior, jamais o vi manifestar de forma depreciativa contra quem quer que seja, se não buscando tão somente a verdade. Naquela discussão efetivada, já ingressando propriamente no mérito da representação, no dia 17 de julho de 2025, em que se discutia a questão alusiva ao licenciamento ambiental, o que todos observamos, que o que aconteceu foi algo típico dos debates eminentemente democráticos. Nenhuma das falas ali proferidas, a nosso sentir, transcendeu, ultrapassou aquilo que se encontra diretamente inserida na garantia do artigo 53 da nossa Constituição Federal. Penso que alguns colegas não estão percebendo a grandeza do momento em que estamos a discutir nesse Conselho de Ética. É um momento em que o parlamento brasileiro, ele reassume o seu papel de garantir ao parlamentar o direito de falar. O direito de, às vezes, proferir algumas palavras ou expressões que o próprio Supremo Tribunal Federal, em tempos outrora, entendeu que eram legítimas, que eram lícitas, que se encontram inseridas no âmbito da imunidade parlamentar material. No caso específico do deputado Kim, eu compreendo com clareza solar, de forma translúcida, que a representação ela carece de justa causa. Não há que se falar sequer em censura, sequer em advertência nesse caso. Esse é um caso claramente acobertado pela imunidade parlamentar material, típica, repito, dos debates manifestamente democráticos. Eu estava no plenário naquele dia do mês de julho em que as discussões ocorreram. Sinceramente, com todo respeito à deputada Célia Chacriabá, minha colega de Minas Gerais, não vi absolutamente nada que transbordasse ou o que ultrapassasse o legítimo exercício das prerrogativas inerentes ao mandato parlamentar. Razão pela qual, senhor presidente, eminente relator, a quem parabenizo pelo trabalho, nós vamos votar e encaminhamos favoravelmente ao seu relatório, pugnando pelo arquivamento da interpretação. Perfeito, deputado delegado Marcelo Freitas. Para encaminhar contrário ao relatório, passa a palavra ao deputado Chico Alencar por até 3 minutos. Pois não, presidente, muito brevemente, até porque a ordem do dia final abriu. Nós sabemos que as comunidades nativas do Brasil, indígenas, o Brasil é esse país pluriétnico, esse país diverso, esse país de imigrantes ancestrais que tem enorme valor. Meus filhos mais velhos têm mãe de Marília, que é uma comunidade nipônica muito forte, como Tupã, Bastos, e esses fizeram uma contribuição fundamental para o desenvolvimento brasileiro, como os povos nativos, aliás. E é claro que esses povos nativos são os que mais sofreram toda sorte de opressão historicamente. Então, nosso entendimento é de que eu sinto e entendo toda a dor. Que bom que tenhamos representantes indígenas aqui, mulheres, as que estão aqui na Câmara, e é difícil conseguir o voto num sistema eleitoral que não abre muito espaço para as pessoas de origem indígena, mas é claro que o sentimento
delas, que deve ser nosso também, quando há ilações de que estão fazendo cosplay ou de que não têm as suas comunidades direitos, as indenizações justas, é muito razoável. Nesse sentido, e entendendo, não como Ministério Público, eu sou parte, inclusive do partido que fez a representação. Naturalmente, eu não poderia e nem gostaria de votar contra a representação, mas entendo que não caberia cassação ou suspensão de mandato de forma alguma. Reitero, é o que o pessoal dá a entender aqui, ao oferecer ao final da representação a aplicação da sanção disciplinar proporcional à gravidade da infração cometida. Que, no meu entender, seria uma censura verbal ou escrita. Talvez até pudesse rever se o deputado fizesse uma pequena autocrítica, mas eu sei que para todos nós é difícil fazer autocrítica, né? Mas, de qualquer maneira, não posso corroborar com a posição do relator de mandar sumariamente para o arquivo. Um pouquinho de exame da questão seria bom para todos nós. Nosso voto é não, portanto. Perfeito, deputado Chico Alencar, passa a palavra ao deputado Cabo Gilberto para encaminhar favorável ao relatório. Senhor presidente, muito rapidamente, já que iniciou a ordem do dia, quero deixar claro que eu estou aqui no Conselho de Ética, esse é o 3º ano consecutivo. E essa ação contra o deputado Kim é a mais absurda que eu já acompanhei aqui nesse Conselho de Ética, senhor presidente. Não tem sequer justa causa. O deputado Kim que foi agredido, ele estava na tribuna, local sagrado para o parlamento. Então, essa ação contra o deputado Kim, ela fere o artigo 53, bem como o artigo 55 da nossa Carta Magna. Isso sim é litigância de má-fé do partido, que nós respeitamos, como eu venho falando aqui reiteradas vezes. O deputado Kim tem a sua postura, ele estuda as matérias, é um deputado que se prepara para os debates, apesar de eu ganhar dele sempre aqui nos debates, mas é um deputado competente. Um deputado que trabalha e defende as suas ideias da forma que ele acha melhor para o seu público lá do estado de São Paulo. Então, jamais esse pedido sequer deveria ter sido aceito pela mesa, senhor presidente. Como eu disse ao senhor que usar só um minuto, é só um minuto e pode contar aqui com o meu voto favorável e vai ser arquivado, sem dúvida nenhuma, na próxima oitiva que nós iremos, a próxima sessão que nós iremos ter aqui. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Cabo Gilberto. Pelo início da ordem do dia, convoco reunião para o dia 28 de outubro, às 14h30. Nada mais havendo a declarar. Presidente, só uma informação. A gente abre a próxima sessão com a votação dessa matéria. Na próxima nós vamos tratar uma orientação contrária ao relatório e logo em seguida a votação do deputado Kim Kataguiri. Perfeito? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.